Olá, pessoal. Aqui é a professora Vanessa Anguinoni. Nós estamos começando aí uma série de vídeos para falar dos minerais e das vitaminas que são importantes para o sistema nervoso central, mais voltado aos transtornos de humor. Cada dia a gente vai falar sobre uma vitamina ou um mineral. Vamos criar uma sériezinha aí para discutir esse assunto. Então, gente, vamos falar dos nutrientes para a saúde mental. Então, por que é importante? Quais são os problemas que existem no organismo de quem tem doença mental? Então, veja só aqui, né? Doença mental é o resultado da interação de diferentes fatores que levam ao funcionamento inadequado dos neurotransmissores. Então, a grande questão é o desequilíbrio de neurotransmissores, como a gente vai ver aqui embaixo, ó. Então, existe uma deficiência ou um desajuste em relação aos neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, a NOR, o glutamato e o GABA, tá? Que estão frequentemente esses desarranjos, desajustes associados então aos transtornos de humor. Então, olha só, alterações na transmissão do sinal pode ter ampla variedade de causas. E aí a gente entra aqui no microbioma intestinal, que tem muito se discutido sobre a relação da disbiose com o cérebro, com os transtornos de humor, encurtamento dos telômeros, neuroesteroides e desnutrição. Então, o nosso foco é a gente entender aí os nutrientes, né, vitaminas e minerais, que são importantes para o cérebro e que, se tiverem em desequilíbrio, poderão provocar sim, contribuir sim para o desequilíbrio dos neurotransmissores. Claro que o mais interessante de vitaminas e minerais é que elas são importantes para diversos sistemas. Então, uma mesma vitamina, um mesmo mineral, muitas vezes ele resolve vários problemas. E aí existem vários sintomas em diferentes sistemas que remetem para a gente que é profissional de saúde que aquele nutriente pode estar faltando no paciente. Então, a gente faz um rastreio na ortomolecular, a gente faz um rastreio metabólico justamente para unir esses sinais e sintomas que vão nos mostrar que essa pessoa ou esse paciente tem uma deficiência da vitamina A ou da vitamina B. Nosso foco dessa semana é realmente falar dos nutrientes em relação ao sistema nervoso central, tá bom? Deixa eu colocar para vocês poderem acompanhar. Então, os micronutrientes podem ser essenciais para muitos sistemas de coenzimas. Inclusive, podem ser responsáveis pela ativação completa de enzimas que sintetizam neurotransmissores. Então, veja a importância, né? Se eu não tiver riboflavina, que é a B2, vitamina B6, ferro, eu não vou conseguir fazer uma síntese adequada de alguns neurotransmissores. As deficiências nutricionais podem ser ainda devido à variação genética, né, os polimorfismos, e aí a gente tem um polimorfismo que a gente vai falar bastante dele quando estivermos falando do folato e da B12, tá? Porque é uma enzima que transforma a B12 e o ácido fólico na versão deles, que é a versão que funciona, que é a versão metilada. Então, é um polimorfismo nessa enzima responsável por metilar a B12 e o ácido fólico. E se o paciente tiver um problema, um polimorfismo nessa enzima, quer dizer que ela não funciona bem e que ele vai necessitar reposição da forma metilada. Então, não adianta, neste caso, prescrever o ácido fólico ou a B12, ou aquilo que ele come da alimentação, muitas vezes ele não consegue transformar na forma ativa, que é muito importante para o cérebro. Então, a gente vai falar disso também, né? E a enzima essencial na metilação do folato, então, a MTHFR, e é implicada na síntese de quem essa enzima, né? Que poderíamos dizer que indiretamente ela interfere na síntese de serotonina e dopamina, tá? Porque eu preciso do ácido fólico na versão metilada. Então, gente, essa foi uma breve introdução para vocês verem a importância das vitaminas e dos minerais nos transtornos de humor. Nós vamos falar agora da nossa primeira vitamina, que é a dica de hoje, que é a vitamina B1, que é a tiamina, tá? Então, a deficiência de tiamina, ó, resulta em danos cerebrais e reduz a ação de coenzimas na síntese de acetilcolina, GABA e glutamato. Então, quem que é o principal neurotransmissor ansiolítico, gente, que a gente tem no organismo? Isso mesmo, é o GABA. Então, se eu falo que essa vitamina é importante para a síntese do GABA, quer dizer que se eu tiver deficiência de vitamina B1, eu posso ter tendências à ansiedade. Além disso, também é importante para a acetilcolina, que vocês sabem que depende dela para a gente melhorar nossa concentração, cognição, memória, e o glutamato, que também é um excitatório, tá, do sistema nervoso, que tem a sua função. A gente sabe que também o excesso de glutamato é problema, tá? problema. Enfim, ó, a tiamina é importante para a glicose nas vias de utilização de energia, principalmente no sistema nervoso, e necessita de um
fortalecimento contínuo, né, um fornecimento contínuo de glicose. Então, se ela é importante para a produção energética do cérebro, a gente precisa manter em níveis ótimos. Tem isso também, né, pessoal? A gente trabalha sempre na ortomolecular com níveis ótimos. Então, quando alguém apresenta níveis mínimos, não está deficiente, mas está próximo ao limite inferior, a gente não considera aquilo o melhor, o ótimo, o que deveria estar acontecendo. A gente sempre vai tentar colocar vitaminas e minerais perto dos limites superiores, visto que elas são importantes para o funcionamento do organismo. Aqui a gente vai otimizar sempre a vitamina B1 do nosso paciente. O que mais que ela faz? Facilita a ação da B3 durante a glicólise e que é a principal carreador de energia, gente. Se vocês não lembram da B3, eu vou traduzir. A B3 dá origem, né, ao NAD. Então lembrem-se do ciclo de Krebs e toda a produção energética, que a retirada dos hidrogênios da glicose para gerar o ATP sempre foi feita pelo NAD e pelo FAD. Então veja que a B1 ela precisa existir para facilitar a ação do NAD. Tá bom? Então, energia para o sistema nervoso. Lembrando que sem energia não tem como construir, como manter aquela construção adequada de neurotransmissores. Então, a gente precisa pensar também na produção energética dos nossos neurônios. Que mais? A deficiência de B1 produz um tipo de polineurite com distúrbios sensitivos e motores, comprometendo a circulação com formação de edemas, e isso é chamado de beriberi, tá? Pode ser causada por alcoolismo. Então, pacientes que são alcoólatras, a gente tem que ficar de olho para repor essa vitamina. Pacientes em diálise e em nutrição parenteral também sofrem a baixa da B1. E o álcool reduz a absorção intestinal e o armazenamento da B1, por isso que as pessoas que costumam tomar muito álcool acabam ficando deficientes dessa vitamina. E vocês viram que a deficiência grave dela, então, produz polineurite, né? O beriberi é uma doença de um distúrbio já muito grande. O que a gente presta sempre atenção é que se você tiver uma baixa de vitamina, uma quantidade pequena, né, próxima aos limites mínimos, ou ainda uma baixa que não seja tão intensa, não necessariamente que você vai desenvolver todo o quadro sintomatológico do beriberi, mas vai ter consequências na produção de GABA, na produção de acetilcolina, com certeza vai causar transtornos ao paciente, tá? Então, por isso que a gente vai ficar de olho na vitamina B1. Vocês vão descobrir aí que tem várias vitaminas e vários minerais que são importantes para o cérebro e que muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso e preferem, infelizmente, ao invés de investigar o seu metabolismo, investigar o seu organismo como um todo, tomar um antidepressivo para artificialmente produzir um aumento dos neurotransmissores na fenda, enquanto que o sistema, né, o corpo, o cérebro está ali precisando de nutrientes, muitas vezes com inflamação sistêmica, alguma inflamação em outro local do corpo, afetando o cérebro, tá? A gente fala muito isso quando discute sobre depressão na visão da ortomolecular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da ideia. A gente volta então com a vitamina B2. Todos os dias vai ter uma dica legal aqui para você, tá bom? Um abraço a todos, espero vocês.